Supremo Tribunal Federal deve publicar, ainda neste mês, o resultado do julgamento que condenou Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Vamos ao vivo até Brasília. Raquel Porto Alegre, boa tarde para você. Oi, Eric, boa tarde para você também, boa tarde a todos que estão com a gente nesse sábado. O Supremo Tribunal Federal, ele tem 60 dias para publicar esse acórdão, mas em média, o Supremo Tribunal Federal leva em torno de 35, 40 dias para poder fazer essa formalização dos votos dos ministros. Então a expectativa é de que no máximo aí no mês que vem, então no mês de outubro, esse acórdão seja publicado. E aí depois que ele for publicado, as defesas dos réus, elas vão ter 5 dias para poder apresentar recursos ao Supremo Tribunal Federal. Entre os recursos, a defesa pode apresentar, por exemplo, os chamados embargos de declaração, que são, na verdade, uma espécie de pedido de revisão do voto dos ministros. E aí esse tipo de recurso, ele é apresentado para a própria primeira turma. Então, a expectativa é de que eles apresentem esses embargos de declaração que não mudam o resultado do julgamento, mas as defesas acabam utilizando esse tipo de recurso como estratégia para poder ganhar mais tempo. Eles poderiam também, as defesas poderiam também recorrer com os chamados embargos infringentes. Só que dessa vez eles não vão poder fazer isso, porque eles deveriam ter tido pelo menos 2 votos divergentes ali pela absolvição, divergentes do relator, né? E isso não aconteceu. Somente o voto do ministro Luiz Fux é que absolveu os réus, né? A maioria dos réus. Então, por isso, não há ali a possibilidade das defesas também apresentarem esse tipo de recurso, que são os chamados embargos infringentes. Esse tipo de recurso iria para o plenário do Supremo Tribunal Federal, mas não vai ser o caso, então a gente deve acompanhar aí depois da publicação do acórdão justamente a apresentação dos embargos de declaração. Agora, a gente tem também a questão que envolve a execução das penas. Quando que elas vão começar a contar de fato? O que é preciso? É preciso que haja, então, o chamado trânsito em julgado. O cumprimento das penas só pode começar depois que houver o trânsito em julgado. Então, depois que as defesas apresentarem esses recursos, é que vai ser possível, então, depois de finalizado ali o julgamento mesmo, que vai ser possível dar início ao cumprimento das penas. Mas a expectativa do próprio Supremo Tribunal Federal é de que isso ocorra até o fim do ano. Isso porque o Supremo calcula que os prazos para os recursos já terão sido cumpridos até o mês de dezembro. E aí fica aquela questão no caso, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, onde ele vai cumprir essa pena. Quem vai definir onde ele vai cumprir a pena é o próprio ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. E aí as possibilidades são as seguintes: tem uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, a exemplo do que aconteceu com o presidente Lula quando ele esteve preso também em Curitiba, na Superintendência da Polícia Federal. Então, Jair Bolsonaro pode ocupar uma cela especial aqui em Brasília, na Superintendência. Há a possibilidade dele ser encaminhado para o presídio da Papuda, aqui em Brasília também, e ainda há a possibilidade dele cumprir pena domiciliar, a depender dos laudos médicos que forem apresentados pela defesa. Então, tudo isso vai ser definido depois do trânsito em julgado, o que deve acontecer até dezembro desse ano. E o Supremo Tribunal Federal, Eric, na noite de ontem, acabou encaminhando também para o Supremo Tribunal Militar, para que a Corte Militar decida sobre a declaração de indignidade do oficialato do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração, se essa declaração for aprovada pela Suprema Corte Militar, significa que ele pode ser expulso das Forças Armadas com perda de posto e também de patente. E se ele perder, então, a patente, ele perde também o direito a ter uma cela especial, por exemplo, nas dependências do Exército. Então, a gente aguarda aí essa decisão também por parte do Superior Tribunal Militar em relação à patente e o posto ocupados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e vai acompanhar também, é claro, a publicação do acórdão por parte do Supremo Tribunal Federal.